Olha nós de novo. Voltemos. Segunda parte, segundo tempo aí, então, trabalhando com o que nos resta aí, né, dessas proteínas, né, cara? Tem uma função que eu não vou. Tem, na verdade, duas funções que eu não vou dedicar muito tempo falando delas, não. Mas as enzimas são coisas importantes, tá? Então, na verdade, nosso segundo módulo de hoje ainda é sobre enzimas, né? Então, ainda é sobre proteínas, obviamente. E vamos ver se a gente encerra essa parada aí do entendimento das nossas enzimas. O lance é o seguinte, cara. Qual que é a importância, então, das enzimas? O lance é o seguinte. Vocês estão vendo um gráfico de novo, né? Então, inclusive nas habilidades aí que estão relacionadas tanto no primeiro módulo quanto no segundo, eu estou considerando as habilidades 14 e 18, né? Que são análises de gráficos, são análises de esquemas. E quando a gente trabalha com enzima, muita atenção para esses gráficos, tá, cara? Isso aí é questão quase que certa quando vai cobrar alguma coisa de enzima, vai te perguntar algum entendimento, alguma compreensão sobre os dados de um gráfico ou não te apresenta o gráfico, mas se você lembrar dele vai te ajudar demais na hora de resolver as questões, tá? Então vamos dar uma atenção especial aqui. Olha só, esse gráfico ele está apresentando, ele é um pouco diferente do outro que a gente viu anteriormente, né? O outro eu tinha é, velocidade, não, energia, né? Envolvida e a ocorrência da reação. Esse aqui é um pouquinho diferente, tá? Eu tenho então a taxa da reação, ou seja, a frequência com que a reação está acontecendo, tá? E o gráfico aqui, o outro eixo, está mostrando aqui concentração de substrato. O que a gente pode perceber com esse gráfico aqui, gente? Acontece o seguinte, eu tenho uma linha representando, então, a reação ocorrendo na presença de uma enzima, que eu vou colocar com a bolinha verdinha aqui, perdão, e a outra curva, né, outra linha, representando a ocorrência de uma mesma reação, né? Então, o substrato aqui é o mesmo para as duas linhas, né? Não tem nada indicando que está mudando, porém ocorrendo sem a presença da enzima. Perceba que duas coisas. Olha só a taxa de ocorrência da reação, né, dessa reação química, né, na presença de uma enzima. Ela é muito maior do que a taxa máxima da ocorrência dessa mesma reação na ausência de uma enzima. Ficou torto aí, mas dá para vocês entenderem que existe uma diferença grande aqui, né, entre as duas taxas de ocorrência aí das reações químicas. Ou seja, cara, na ausência das enzimas, nosso organismo não consegue atingir as taxas máximas das reações químicas. Então, isso aqui, ó, na ausência de uma enzima, não é que a gente não consegue, mas olha só, a curva aqui, esse gráfico, essa linha de baixo desse nosso eixo X aqui, está mostrando o aumento da concentração do substrato, ou seja, como que a concentração do substrato influencia na taxa de reação, tá? Ou seja, quanto maior a concentração de substrato, maior a taxa de reação, que faz bastante sentido. Quanto maior substrato eu tiver para promover a reação, maior a ocorrência dessas reações, não é? Tranquilo? O lance é o seguinte, para que a taxa máxima dessas reações sem enzimas aconteça, a concentração de substrato tem que ser muito grande, muito grande. Tão grande que provavelmente isso seria impossível de ser conseguido dentro de um sistema orgânico, tá? Que é o que a gente está trabalhando aqui, né? A gente está trabalhando com reações químicas acontecendo dentro de células. Entretanto, na presença de enzimas, a concentração máxima que eu preciso de substrato para que eu atinja a taxa máxima desta reação química dentro de uma célula, ela é bem menor do que aquela que eu precisaria de fornecer para ocorrer a mesma taxa dessa reação química sem a presença de enzimas. Ou seja, as enzimas promovem com maior intensidade, com maior eficácia, reações químicas que são necessárias para a manutenção do nosso metabolismo. Beleza? E uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção no gráfico. A partir deste ponto aqui, ó, percebam que a velocidade, na verdade, que a taxa das reações químicas permaneceu constante, mesmo promovendo um aumento da concentração de substrato. Por que que isso aqui acontece, velho?
por que que ela não continua subindo constantemente, né? Sendo que eu estou observando que existe uma questão de proporção direta. Quanto mais substrato, maior vai ser a taxa de reação. O que acontece é o seguinte: nós temos um número limitado de enzima, tá? Então, vamos supor que nós temos 100 enzimas que estão promovendo essa reação hipotética, tá? Quanto maior for a concentração de substratos, mais rápido essas enzimas conseguem trabalhar. Só que essas enzimas têm uma taxa máxima de trabalho, tá? Então, chega um certo ponto que não adianta fornecer mais substrato, que essas enzimas não conseguem realizar as reações químicas numa velocidade maior, elas têm um limite, tá? Seria a mesma coisa do seguinte: vamos supor que eu tenho estou fazendo uma obra, tá? E para essa obra eu contratei 10 operários, tá? Então, no primeiro dia, eu cheguei lá e forneci para esses 10 operários 100 tijolos, tá? Esses operários conseguiram assentar os 100 tijolos no primeiro dia. No segundo dia, eu forneci 500. No segundo dia, esses caras conseguiram assentar os 500 tijolos numa boa. No terceiro dia, eu fui lá e forneci 1.000 tijolos para esses mesmos 10 funcionários. No terceiro dia, o que aconteceu? Esses 10 funcionários conseguiram assentar os 500 tijolos, então ficaram sobrando outros 500. É a mesma ideia aqui de uma reação enzimática. Então, essas pessoas que eu contratei para trabalhar para mim estão fazendo o papel de enzimas no nosso organismo. Elas são limitadas. E não adianta fornecer matéria-prima, sendo que essas enzimas têm uma taxa máxima de produtividade. Beleza? Então, muita atenção para isso, né? Chega uma certa concentração de substrato que não vai fazer diferença. A taxa máxima de reação já foi atingida a partir de uma concentração, então não adianta mais aumentar, beleza? Mas é sempre legal perceber isso aqui, né? Que a taxa de reação de qualquer reação, né, na presença de enzimas é sempre maior do que uma reação na ausência de uma enzima. Maravilha? Outras coisinhas que são muito legais também, cara de prova, isso aqui, meninos, senhora, olha só. Vocês estão diante de 3 gráficos aí, né? Eu tenho 2 aqui que estão no eixo Y, contando com a atividade enzimática, e o outro que está contando como velocidade da reação, que seria bem parecido com falar em atividade enzimática. Então, são 2 termos que são quase que intercambiáveis, tá? Velocidade da reação ou atividade enzimática, para esse nosso modelo aqui, são termos intercambiáveis. Então, significam tecnicamente a mesma coisa, tá? O que eu quero que vocês percebam aqui? Eu falei para vocês que temperatura e pH possuem ação direta na questão de desnaturar as proteínas. Consequentemente, também podem promover desnaturação de enzimas, tá? Então, saca só esse primeiro gráfico aqui. Vamos falar que esse aqui é o gráfico 1, tá? Nesse gráfico 1 aqui eu percebo o seguinte, que a taxa máxima de uma reação enzimática dessa enzima hipotética aqui vai acontecer num pH aqui, nossa senhora, entre 5 e 6. Vamos supor que está acontecendo num pH 5,5, beleza? Por que a velocidade dessa reação química, né, ou por que a atividade enzimática dessa reação diminui se eu aumento ou se eu diminuo o pH? Ou seja, diminui se eu torno o meio mais básico ou mais ácido do que esse pH ideal aqui. Porque tanto o pH ácido quanto o pH básico promovem desnaturação da enzima. Então, quando eu vou alterando os pHs, a enzima vai perdendo um pouco do seu formato original, que é importante para a execução das suas tarefas, tá? Ou seja, ela torna-se menos eficaz à medida com que eu promovo essas variações do pH, que para ela seria o pH ideal, né? Cerca aqui de 5,5. Então, pHs abaixo de 5,5 promovem modificações na estrutura da enzima que tornam-a menos eficaz para a realização da reação. A mesma coisa acontece se eu coloco essa enzima no pH acima de 5,5. Também modifica o formato, tornando a enzima menos apta a promover a reação. A partir de certos pHs, né, então aqui mais ou menos 2,8, aqui, sei lá, 8,5, vamos supor, essa enzima não executa nenhuma taxa de reação química, então a minha atividade enzimática chega a zero. O que aconteceu nesses 2 pontos aqui? Desnaturação total da enzima. Então a enzima teve o seu formato tão modificado que ela tornou-se incapaz de realizar suas reações. Beleza? Inclusive, galera, essa desnaturação pode ser tão grave que ela pode ser irreversível. É o que acontece quando a gente frita uma carne na frigideira ou frita o próprio ovo que eu falei para vocês. Você não consegue fazer aquela clara de ovo voltar
ao seu estado líquido e pegajoso, né? Então essa desnaturação foi irreversível. A mesma coisa pode acontecer com as enzimas, tá? Posso desnaturar tanto que eu não consigo mais promover o retorno dessa enzima ao seu formato original. A mesma coisa acontece com temperatura, né? Então eu tenho uma temperatura ótima aqui, vamos supor de 38 graus. Aumentei essa temperatura, estou promovendo a desnaturação dessa enzima, então, obviamente, eu vou ter uma redução da atividade enzimática. E por que que diminuir a temperatura também promove essa redução da atividade enzimática? É porque eu estou desnaturando a proteína ou a enzima? Não. Lembra que toda reação química precisa de energia. Que energia que é essa na maioria das vezes? Energia térmica. Tá? Então eu preciso de caloria, eu preciso de temperatura para que essa reação aconteça. Se eu tiro a temperatura do meio, a reação não acontece. É por isso, ó, que mesmo em temperaturas muito baixas, a taxa da atividade enzimática ela ainda não fica zero, porque a enzima continua funcionando, ela continua existindo, né? Aqui no nosso gráfico 2 continua existindo, mas a energia disponível no meio é tão baixa que a reação química demora para acontecer. Agora, temperaturas altas não, né? Aqui eu promovo a desnaturação da enzima, então a enzima já era, deixa de trabalhar, tá? Sempre lembrando o seguinte, as enzimas, cada uma delas possui um pH ótimo específico, né? Então olha para essa tabelinha aqui. Eu coloquei algumas enzimas, tem algumas enzimas digestivas aqui, então olha só. Eu tenho lipase no estômago, pH ótimo aí, de 4 a 5, né? Na linha de pH. A lipase do pâncreas já trabalha no pH mais alto, no pH base, pH bem básico. Pepsina também é uma enzima do estômago, curte pHs baixos. É uma enzima que trabalha na degradação de proteínas. A tripsina, que também degrada, né, que também digere proteínas, é uma enzima que atua no intestino delgado. Olha só a diferença de pH entre as duas, tá? Então é interessante perceber isso. Cada enzima vai ter tanto uma temperatura ótima para trabalhar, tá? Então, no nosso caso, as temperaturas ótimas de trabalho são cerca de 37 graus. É a nossa temperatura próxima da temperatura basal, né, gente? Animais de temperatura maior, a enzima vai funcionar em temperaturas maiores. Animais que têm temperaturas corporais menores, com certeza. Então, a temperatura ótima de funcionamento das enzimas desses animais também vai ser menor. E esse meio que esse pH ótimo vai variar de acordo com a região do corpo que a gente estiver olhando, né? Então, esses aqui são pontos do nosso trato digestório que cada um deles vai ter um pH específico. Show de bola? E a gente vai estudar isso com mais atenção agora, né? O próximo módulo que é de sistema digestório. Esse aqui é só para lembrar, né? Então, pepsina atua no estômago, amilase salivar atua na boca, tripsina atua no sistema digestório, mais especificamente no intestino delgado, no duodeno, no começo do intestino delgado. Cada um deles atua, então, num pH diferenciado, embora são 3 enzimas que trabalham no nosso organismo em uma mesma temperatura. Tranquilo? Para terminar aqui, cara, uma coisinha que eu falei que ia comentar, mas não muito profundamente, né? Que é a questão dos anticorpos, né? Os anticorpos são proteínas também, são proteínas que realizam a defesa do nosso organismo, tá? Então, a defesa do nosso organismo é realizada tanto por células, que são células do nosso sistema imune, né? São glóbulos brancos, são os leucócitos, que são vários tipos, e também por proteínas, né? Por moléculas que nós conhecemos como anticorpos, tá? São então glicoproteínas, são proteínas que apresentam juntamente à parte proteica um pedacinho, um fragmento de carboidrato, tá? Então é uma molécula mista, vamos dizer assim, que nós chamamos também de imunoglobulinas, tá? Que possui como principal função realmente realizar a defesa do organismo, tá? Então, a ideia aqui é justamente promover a destruição, o reconhecimento de um agente invasor, promovendo esse agente invasor, levando esse carinha ou à morte ou à sua inativação. Essa que é a ideia de um anticorpo, tá? Então, anticorpos também são proteínas extremamente importantes, tá, pessoal? Só que coloquei esse slide aqui para vocês lembrarem de uma coisa. As enzimas funcionam de forma específica, né? No sistema de chave e fechadura. A mesma coisa vai valer para os anticorpos, tá? Então, olha só. Olha o formato desse anticorpo que vai se ligar nessa bolinha. Olha o formato deste outro anticorpo aqui, que vai se ligar num quadradinho, tá? Essa interação aqui, quando o anticorpo se liga nesse local, a gente fala que está acontecendo uma interação antígeno-anticorpo, tá? O antígeno que seria o quadradinho, né? Essa identidade aí que está sobre a bactéria.
O anticorpo, então, são essas moléculas que nós produzimos, cada uma delas específica para um organismo invasor diferente. Tá joia? A outra função que eu falei que também é importante é uma função hormonal. A gente vai ter um bloco, a gente vai ter uma série de estudos sobre o sistema endócrino, então vou deixar para trabalhar isso no sistema endócrino. Beleza? Pessoal, encerramos então as proteínas por aqui. Fique com Deus, um forte abraço e um bom fim de semana, né? Por que não? Tchau, tchau.